Vamos falar sobre tudo que já foi tentado e o que pode ser usado no tratamento da ejaculação precoce. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre aquilo que já foi tentado e o que é utilizado para o tratamento desse problema de ejaculação precoce. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse problema de ejaculação precoce é algo extremamente comum e prevalente na população masculina. Estima-se que até 1/3 dos homens possam sofrer com dificuldades do seu controle ejaculatório. Apesar de não ser algo que vai dar um problema de saúde tão sério assim, isso impacta significativamente a qualidade das relações sexuais desse homem, gera muita insegurança, gera ansiedade e, por vezes, faz com que as parceiras fiquem extremamente insatisfeitas com essa situação. Mas a gente sabe que certos problemas de ejaculação precoce, principalmente aqueles casos nos quais o paciente sempre sofreu desse problema, dificilmente serão bem tratados sem o auxílio de alguma terapia. E a gente vai comentar sobre algumas dessas alternativas que podem ser utilizadas e o que já foi tentado para você realizar esse tratamento desse problema de ejaculação precoce. As primeiras coisas que foram tentadas, então indo na ordem disso, foram as terapias que você comenta como são terapias comportamentais, ou seja, você realiza essa terapia com o casal ou você realiza essa terapia com o homem isoladamente. Nesse tipo de terapia, se fazem estratégias para diminuir essa ansiedade no momento da relação sexual, para que esse homem não foque tanto em conseguir segurar a ejaculação, e são passados alguns tipos de exercícios nos quais você tenta retardar essa ejaculação, tipo apertar a glande, retirar o pênis da vagina depois de algum momento, entre outros exercícios. A gente sabe que esse tipo de alternativa da terapia comportamental tem um resultado muito pobre em alguns homens, e é difícil você manter sempre esse tipo de comportamento em todas as relações sexuais. Não é sempre que você vai conseguir um grau de relaxamento bom, não é sempre que você vai estar sossegado para fazer isso. Por isso que o resultado dessa abordagem acaba sendo pobre e você tem que realizar muitas vezes para que você consiga realmente ter um resultado e tem que contar bastante com a colaboração da parceira. Certos tipos de exercícios físicos ou atividades que você realiza, principalmente na região da pelve, que visem principalmente mobilizar certos grupos musculares que estão em volta da uretra, por exemplo, e nessa parte do pênis, tipo o músculo bulbo esponjoso, tipo o músculo isquio cavernoso, são alternativas que podem ser feitas através de atividades físicas guiadas por um profissional ou podem ser feitas através de uma fisioterapia. Esse tipo de fortalecimento muscular, por incrível que pareça, mostrou alguns resultados em alguns homens. Mas a gente tem que considerar que você tem que realizar sempre esse exercício, tem que ter um bom condicionamento físico para que você obtenha esse nível de resposta. E não são todos os homens que estão dispostos a realizar isso. Exige uma certa dedicação, exige você realizar esses exercícios constantemente para que você observe esse tipo de resultado. Então, essas terapias comportamentais, essa terapia física, no qual você pode ser estimulado através de exercícios ou da fisioterapia pélvica, pode contribuir em alguns casos. E também nós podemos falar da acupuntura, que é aquela técnica chinesa que você coloca algumas agulhas ali no períneo para você estimular essa região e conseguir controlar melhor a ejaculação, sempre lembrando que os resultados também são variáveis e você precisa realizar diversas sessões para que você adquira esse benefício. Então, todas essas alternativas que eu comentei são consideradas alternativas conservadoras, naqueles
perfis de paciente que eventualmente não estão dispostos ou não querem inicialmente realizar algum tipo de tratamento de origem medicamentosa. Mas, pessoal, a gente tem que entender numa situação dessas que o tratamento medicamentoso, que é feito utilizando alguns medicamentos, ainda é hoje a alternativa considerada a que melhor responde numa situação dessas. Porque a gente sabe que a ejaculação precoce tem uma questão de um distúrbio, tem uma questão de problemas dos neurotransmissores que estão no teu cérebro, principalmente relacionados à serotonina. E se você não utilizar alguns medicamentos que modifiquem um pouco essa bioquímica do funcionamento do teu cérebro, através do aumento da disponibilidade desses receptores, desses neurotransmissores que regulam essa questão da ejaculação precoce, você dificilmente vai ter um resultado satisfatório numa hora dessas. E por isso que a gente insiste tanto na questão medicamentosa para você resolver ou pelo menos melhorar significativamente desse teu problema. E dentre essas alternativas medicamentosas, nós temos uma gama bastante grande de tratamentos que podem ser realizados de diferentes formas e os resultados costumam ser muito bons numa hora dessas. Os medicamentos que são mais estudados e que são mais utilizados e que têm um excelente perfil de segurança são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E os mais estudados para esse fim, com certeza, são a paroxetina e a sertralina. Esses dois medicamentos podem ser utilizados sempre você pode utilizar sob demanda, ou seja, você utiliza antes das relações sexuais, que você consegue controlar, em alguns casos, o tempo do controle ejaculatório, mas sem sombra de dúvidas, eles vão ter um melhor resultado quando você utiliza eles todos os dias, quando você utiliza eles continuamente. E dentre essas alternativas medicamentosas, talvez seja aquela que ofereça o melhor resultado. O tempo de controle da ejaculação depois que iniciou a penetração no parceiro, na parceira, vai ser melhor você utilizando os inibidores seletivos da recaptação da serotonina todos os dias, é que te oferece o melhor alternativa de tratamento. Então esses antidepressivos, que são essa classe de medicamentos, é aquela muito estudada e te oferece excelentes resultados. Só que esse tipo de tratamento ainda não é, por exemplo, se você utiliza, você vê nos Estados Unidos, eles são alternativas off-label, ou seja, ainda não são alternativas que você tenha na bula para esse fim. Mas a experiência prática evidenciou que eles funcionam muito bem para tratar o problema da ejaculação precoce. E mais modernamente, existe um tratamento que é a dapaoxetina, que pertence a essa mesma classe de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Essa dapaoxetina foi desenvolvida justamente para ser utilizada sob demanda, ou seja, você utiliza antes das relações sexuais e você também obtém em alguns homens um bom controle ejaculatório. E esse tipo de tratamento da dapaoxetina é considerada, por exemplo, o tratamento padrão ouro da ejaculação precoce. Por exemplo, quando você considera a Sociedade Europeia de Urologia, ela oferece como a alternativa inicial a ser tentada nesses casos. Então, essa classe talvez seja a mais comum e a mais utilizada de todas. Nós temos outra classe de antidepressivos que é bastante utilizada também, que são os antidepressivos tricíclicos, representados principalmente pela clomipramina, que alguns médicos gostam bastante e que te oferece também um bom tempo de controle ejaculatório, que você pode utilizar em algumas situações, só que o perfil de segurança dessa classe de drogas é um perfil de segurança um pouco inferior àqueles outros antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, principalmente se o paciente tem problemas de arritmias cardíacas. Então, dado a sua maior segurança, a opção recai por aquela outra classe de medicamentos. Existe também, como alternativa medicamentosa, o uso do tramadol, que é um opioide utilizado para o tratamento da dor forte, você pode tomá-lo por via oral, que também te oferece um bom tempo de controle ejaculatório, só que você tem sempre o receio de quando você utiliza um opioide, você deixar o paciente viciado, a adição a esse tipo de tratamento. Por isso que o tramadol não é tão utilizado assim, mas você tem que saber que ele pode funcionar muito bem nesses casos e pode ser uma boa alternativa numa situação dessas. Existe também ainda, para quem às vezes se espanta com esses medicamentos, aqueles remédios que você utiliza para o tratamento da disfunção erétil, que são os inibidores da 5-fosfodiesterase.
representados principalmente pela tadalafila. Aqueles homens, eventualmente, que tenham um problema de disfunção erétil associado a uma ejaculação precoce, você pode utilizar a tadalafila de maneira isolada, mas ela vai acabar funcionando melhor se você associa ela a um antidepressivo. Você aumenta ainda mais o tempo de controle ejaculatório desse paciente. Então você pode utilizar esse antidepressivo, tipo uma paroxetina junto com uma tadalafila, você pode utilizar a dapoxetina junto com uma tadalafila, com resultados ainda melhores do que utilizar quaisquer um desses medicamentos isoladamente. Os resultados são muito bons numa situação dessas. E a gente não pode deixar de falar também, pessoal, naqueles medicamentos que são os anestésicos locais, que você coloca diretamente no pênis. Nós temos as pomadas, nós temos os sprays que você pode ter uma pilorcaína, nós temos a xilocaína que você pode colocar diretamente no pênis, que vai fazer uma espécie de diminuição da sensibilidade desse órgão genital e você vai conseguir segurar melhor a tua ejaculação. Qual que é a vantagem? Tem poucos efeitos colaterais. É bem verdade, você às vezes perde demais a sensibilidade desse órgão genital ao utilizar essas pomadas, esses sprays locais na região genital, mas você tem que saber que é uma alternativa a mais de tratamento medicamentoso nesses problemas de ejaculação precoce. E nos Estados Unidos, ainda hoje em dia, é considerado o tratamento de primeira linha para tratar esse problema de saúde. Então, esses anestésicos locais, esses produtos que você aplica diretamente no pênis com a finalidade que diminuir a sensibilidade desse órgão, vão funcionar muito bem nessas situações. E ainda existem, pessoal, que essa sim você deve tomar muito cuidado se você já ouviu falar disso ou se algum médico já ofereceu essa alternativa de tratamento, que são os procedimentos feitos através de certas pequenas cirurgias que você realiza para tratar esse teu problema de ejaculação precoce. Então a gente pode fazer a aplicação de ácido hialurônico para remodelar ali a glande do pênis, que você utiliza esse ácido hialurônico para diminuir a sensibilidade do órgão e tentar controlar esse teu problema de ejaculação precoce. E existe também uma cirurgia que você acaba realizando, você corta os nervos dorsais do pênis, que você corta parte dos nervos dorsais do pênis que dão a sensibilidade no órgão genital, e alguns trabalhos pequenos, é verdade, e bastante reduzidos, mostraram que pode haver um benefício. Mas você tem que tomar um cuidado, porque essas alternativas às vezes podem dar deformidades permanentes, são alternativas consideradas definitivas e uma vez você realizado esse tipo de procedimento não tem mais volta. E elas realmente não são recomendadas na grande parte dos casos, você deve tomar muito cuidado ao realizar esse tipo de tratamento. Então, todo esse panorama, todas essas situações que a gente colocou, existem outros tratamentos experimentais que estão sendo tentados, mas, de qualquer forma, isso é um panorama geral dos possíveis tratamentos, dos possíveis medicamentos que você pode utilizar para tratar o teu problema de ejaculação precoce. Nós temos sempre que saber que cada caso tem que ser individualizado, vai depender muito da resposta do paciente, e às vezes você não acerta no primeiro momento, às vezes você tem que fazer a associação de alguns tratamentos para que você consiga esse tipo de resultado. E sempre lembrando que em casos nos quais o paciente sempre teve o problema, dificilmente você vai obter um controle satisfatório se você não utilizar algum medicamento receitado. Então fica a dica, esse tipo de tratamento tem que ser, esses medicamentos na maior parte dos casos, são dispensados somente com receita médica porque são antidepressivos e precisa de um acompanhamento individualizado, você precisa saber, o médico precisa entender os possíveis efeitos colaterais, mas são excelentes alternativas para melhorar esse teu problema de ejaculação precoce. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.